Você conhece os alimentos que matam o tesão? Calma, pode ser que você ache que conhece, mas não conhece todos. Então assista este vídeo. Num vídeo feito há poucos meses, nós apresentamos várias dicas sobre alimentos que podem impulsionar o chamado tesão e proporcionar uma vida sexual saudável. A pergunta que surgiu em seguida foi: e o que não deve se consumir antes do sexo? A enxurrada de temas nos fez adiar as respostas a essa dúvida que toma conta de muita gente. Vamos respondê-la finalmente neste vídeo. Nós vamos, na verdade, falar de dois tipos de alimentos: os que fazem mal à sua saúde sexual e os que tiram o tesão na hora do sexo. E não estamos falando apenas de tesão no sentido da ereção, mas sim o tesão no sentido de sentir vontade, tanto no caso do homem como da mulher. Os vilões da vida sexual saudável são o açúcar e as frituras, que aumentam os níveis de glicose e de colesterol. Açúcar em excesso é sinônimo de diabetes, inimigo mortal da ereção. E não se engane, as frutas também contêm açúcar, representado pela frutose. Evite não só as frutas, como também os sucos antes do sexo. Refrigerante, então, nem se fala. Aliás, refrigerante deve ser sempre evitado em qualquer situação, pois possui um altíssimo teor, uma altíssima quantidade de açúcar. E não se iluda com os refrigerantes zero, com adoçantes altamente prejudiciais à sua saúde. Lembre-se, a indústria está preocupada em oferecer sabor e não em proteger a sua saúde. Frituras fazem mal à saúde de um modo geral. E se forem aquelas frituras compradas na rua, em que o mesmo óleo é usado dezenas de vezes, aí a coisa se torna evidentemente muitas centenas de vezes pior. É lógico que também é necessário evitar alimentos pesados que dificultam a digestão e podem provocar flatulência, ou seja, gases intestinais. Couve-flor, repolho e brócolis, por exemplo, que são ótimos alimentos no dia a dia, devem ser evitados antes de uma noite de amor, desejo e sexo, pois estão entre os alimentos que mais fermentam no organismo, produzindo gases. Em relação ao brócolis, é interessante notar também que ele é conhecido como vegetal que pode ter um efeito positivo sobre a saúde da próstata e ajuda a prevenir doenças cardíacas. Mas isso não significa que você deva consumi-lo antes de ir para a cama com a sua amada. Como já falamos nos malefícios do açúcar, é importante lembrar que ele engorda. E a obesidade também é inimiga do sexo saudável. Acrescente-se a isso a observação de que homens com obesidade abdominal, ou seja, os famosos barrigudos, normalmente dispõem de menos testosterona e, portanto, de menor estímulo para produzir uma ereção saudável, duradoura e vigorosa. Um alimento que boa parte dos nutrólogos não recomendam em qualquer situação é a soja e seus derivados, apesar de toda a propaganda da indústria de soja. No caso do sexo, a situação ainda se agrava, por ser um alimento rico em isoflavona, ou seja, o hormônio feminino, prejudicando assim a libido nos homens. Você também já deve ter ouvido a história de que comer uma boa feijoada e em seguida transar pode provocar uma congestão. E não é história não, é verdade. Mas não precisa ir a tanto. O simples feijão, mesmo sem ser uma feijoada, pode causar estufamento no estômago e se mostrar de difícil digestão. Afaste-se também dos alimentos lácteos. Aliás, o leite já é visto, de um modo geral, como um alimento que deve ser evitado na fase adulta. Os nutrólogos com boa formação observam que o ser humano é o único animal que consome leite que não é da própria mãe, o que já seria um argumento forte para evitar o leite, a não ser, é óbvio, na fase da amamentação, quando, ao contrário, deve ser aproveitado ao máximo. No caso dos adultos, a lactose exige um esforço maior do organismo para ser digerida, além de muitas vezes provocar inchaço na região abdominal e fazer surgir sensação de sonolência ou até mesmo uma certa preguiça. Pergunta frequente, fora do capítulo dos alimentos, evidentemente, é se bebidas alcoólicas atrapalham o sexo. Sim, embora em quantidade muito moderada possam desinibir e causar sensação de relaxamento,
As bebidas alcoólicas em grande quantidade atrapalham e podem inclusive fazer surgir um dos maiores pavores do homem, a disfunção erétil, ou seja, a impotência exatamente na hora H. Veja só, não podemos apresentar aqui toda a lista de produtos que não devem ser consumidos antes do sexo, mas este resumo contém os que devem ser mais evitados. Cuide-se se quiser viver bem e amar bem. Afinal, uma coisa está relacionada à outra. E visite o nosso site, Recado Secreto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É lógico, sexualidade, relacionamento e comportamento. Tudo analisado em alto nível.